Aos 30 anos, numa fase em que muitos jogadores preferem o silêncio para proteger a própria imagem, Otávio fez exatamente o contrário. Em vez de esconder as cicatrizes do passado, o médio português deixou escapar sinais claros de tensões, conflitos e feridas que o acompanharam ao longo de toda a sua carreira ao mais alto nível. Não se trata de golos, nem de títulos, mas sim das pessoas nos bastidores que mais o marcaram e o magoaram. Por que decidiu Otávio falar agora? O que realmente aconteceu longe das câmaras, dentro do balneário, nos treinos fechados, nas conversas que nunca chegaram ao público? Relações que pareciam sólidas revelaram-se frágeis, cheias de desconfiança, pressão e sentimentos nunca resolvidos. E é aqui que tudo começa. Agora é sério. Chegou o momento de revelar 5 nomes, 5 histórias que deixaram marcas profundas em Otávio. E começamos com o número 5. Número 5. Sérgio Conceição. Para o público, a relação entre Otávio e Sérgio Conceição sempre pareceu sólida. Um treinador intenso e um jogador combativo, feitos um para o outro. Dentro de campo, Otávio era o reflexo perfeito da mentalidade de Conceição. Agressivo, incansável, disposto a ir até ao limite. Mas, nos bastidores, a história era bem mais complexa e muito mais pesada. Segundo pessoas próximas do balneário do FC Porto, a confiança entre ambos nunca foi tão incondicional como parecia. Conceição exigia obediência total, não apenas tática, mas emocional. Otávio, por sua vez, jogava com o coração exposto, reagia, questionava, sentia. E isso, em certos momentos, era visto como fraqueza. Houve episódios específicos que marcaram essa fratura silenciosa. Em treinos à porta fechada, Otávio foi várias vezes alvo de críticas duras. Não pelo rendimento, mas pela atitude. Quero soldados, não artistas. Terá dito Conceição numa dessas sessões, num tom que deixou o silêncio cair pesado sobre o grupo. Para Otávio, aquela frase foi mais do que uma correção. Foi um aviso. Insiders relatam que após algumas derrotas importantes, o clima tornou-se sufocante. Otávio sentia que precisava provar o seu valor todos os dias, mesmo depois de atuações decisivas. Um erro mínimo podia significar banco, uma substituição precoce, um olhar gelado na linha lateral. A confiança transformou-se em tensão constante. O momento mais marcante terá acontecido após um jogo particularmente desgastante, quando Conceição, diante de poucos jogadores, soltou uma frase curta e brutal. Aqui ninguém é insubstituível. Não mencionou nomes, mas todos sabiam a quem se dirigia. Otávio saiu daquele balneário em silêncio, carregando uma sensação de desvalorização que o acompanhou durante meses. O impacto foi profundo. Amigos próximos notaram um Otávio mais fechado, mais desconfiado, menos espontâneo. Ele continuou a lutar, continuou a vencer, mas algo mudou. Sérgio Conceição moldou o jogador. Porém, deixou também marcas invisíveis, daquelas que não aparecem nas estatísticas, mas pesam na mente. Uma relação feita de vitórias e de sombras difíceis de apagar. Número 4. Pepe. Para muitos, Pepe sempre foi o pilar emocional do balneário. Um líder natural, respeitado pelo que conquistou e temido pela intensidade com que vivia cada jogo. Para Otávio, dividir o campo com Pepe significava proteção, mas também uma pressão constante difícil de suportar. Nos bastidores, Pepe não era apenas mais um colega. A sua voz tinha peso. As suas reações moldavam o ambiente. Segundo testemunhas internas, Otávio sentia que cada erro seu era observado com mais rigor quando Pepe estava por perto. Não por falta de confiança, mas porque as expectativas eram sempre máximas. As tensões surgiam nos momentos de maior estresse. Um passe arriscado, uma reação exagerada ao árbitro, um gesto impulsivo. Pepe não esperava pelo final do jogo. Corrigia ali mesmo, em pleno relvado, diante de todos. Para Otávio, essas chamadas de atenção públicas eram humilhantes.
mesmo quando vinham de um capitão experiente. Houve um episódio marcante após um jogo particularmente polêmico. No intervalo, com o ambiente já carregado, Pepe terá dito num tom seco: "Aqui não há espaço para perder a cabeça." Não foi um ataque direto, mas todos perceberam o destinatário. Otávio ouviu em silêncio, sentindo-se exposto e diminuído. Com o tempo, isso teve consequências. Otávio passou a controlar-se mais, a travar impulsos que faziam parte do seu jogo. Tornou-se mais contido, menos espontâneo. Pessoas próximas notaram que ele já não jogava com a mesma liberdade emocional. Pepe ensinou-lhe o peso da responsabilidade e o valor do autocontrolo, mas também deixou uma marca profunda. A sensação de que, para sobreviver entre líderes tão fortes, Otávio precisava abdicar de parte de si próprio. Uma relação feita de respeito e de tensão silenciosa. Número 3. Jorge Mendes. Para Otávio, Jorge Mendes Kong-Chi Lamotte, empresário poderoso. Ele representava portas abertas, decisões rápidas e a promessa de uma carreira levada ao mais alto nível. Durante anos, o nome de Mendes foi associado a oportunidades, transferências estratégicas e proteção nos bastidores. Mas, com o tempo, essa relação começou a ganhar contornos bem mais desconfortáveis. Segundo pessoas próximas do jogador, Otávio sentiu-se, em vários momentos, mais como uma peça num tabuleiro do que como um homem com voz própria. As conversas sobre o futuro surgiam de forma fria, quase mecânica. Clubes, números, cláusulas, pouco espaço para dúvidas, ainda menos para emoções. E quando Otávio hesitava, o silêncio tornava-se pesado. Insiders relatam que houve um momento-chave quando uma mudança de clube parecia iminente. Para Otávio, a decisão não era apenas desportiva. Envolvia família, adaptação, identidade. Mas a pressão aumentava. É agora ou nunca, terá sido a mensagem transmitida de forma indireta, sem margem para negociação. Não foi uma ameaça aberta, mas soou como tal. O conflito nunca veio a público. Pelo contrário, tudo parecia normal nas entrevistas e nos comunicados oficiais. Mas nos bastidores, Otávio começou a sentir que o controle da própria carreira lhe escapava lentamente. Cada passo parecia já decidido antes mesmo de ele se sentar à mesa. O impacto psicológico foi profundo. Amigos próximos notaram um Otávio mais desconfiado, mais reservado quando o assunto era o futuro. A sensação de estar preso a decisões que não eram totalmente suas criou uma fratura interna difícil de ignorar. Ele continuava a competir, a render, a ser decisivo, mas carregava a dúvida: até que ponto aquela carreira ainda lhe pertencia? Jorge Mendes abriu caminhos, mas também mostrou a Otávio o lado mais frio do futebol moderno, onde talento e vontade pessoal nem sempre têm o peso que o público imagina. Uma relação de poder, sucesso e sombras silenciosas. Número 2. Julen Lopetegui. A passagem de Julen Lopetegui pela carreira de Otávio foi breve, mas deixou cicatrizes inesperadas. Quando o treinador espanhol chegou, prometia um novo começo, uma visão diferente, mais moderna. Para Otávio, parecia a oportunidade perfeita para crescer. Mas, rapidamente, a esperança deu lugar à frustração. Segundo fontes próximas do jogador, Lopetegui nunca confiou plenamente em Otávio. As oportunidades surgiam de forma irregular. As decisões pareciam incoerentes. Um jogo inteiro no banco, seguido de uma titularidade sem explicações claras. Essa instabilidade começou a corroer a confiança do médio. Nos treinos, o clima era tenso. Otávio sentia que precisava provar o seu valor todos os dias, mas nunca sabia exatamente o que o treinador esperava dele. Insiders relatam que após uma atuação positiva, Lopetegui manteve-se frio, distante, sem feedback. O silêncio, para Otávio, era mais duro do que qualquer crítica. O ponto de ruptura terá ocorrido após uma decisão técnica inesperada,
quando Otávio foi afastado num momento crucial da temporada. Sem aviso, sem conversa prévia, apenas a sensação de ter sido descartado. No futebol não há garantias, terá sido a única explicação recebida. O impacto emocional foi profundo. Otávio passou a duvidar de si próprio, algo raro na sua personalidade combativa. Amigos próximos falam de noites mal dormidas, de uma frustração crescente e da sensação de injustiça. Lopetegui seguiu seu caminho. Otávio também. Mas aquele período ensinou-lhe uma lição dura. Nem sempre o esforço é recompensado, e nem todos os treinadores veem o futebol com os mesmos olhos. Uma experiência curta, fria e marcante. Número 1. O próprio Otávio. No final de tudo, o confronto mais duro de Otávio nunca foi com um treinador, um capitão e um empresário. Foi com ele próprio. Ao longo dos anos, por trás da imagem de um médio combativo, provocador e incansável, existia uma batalha silenciosa que poucos conseguiram perceber. Insiders descrevem Otávio como alguém que nunca se perdoava. Cada erro, por menor que fosse, transformava-se num peso carregado durante dias. A pressão para corresponder às expectativas do clube, dos adeptos e da seleção tornou-se constante. Ele jogava como se cada partida fosse um julgamento definitivo. Houve momentos em que essa autoexigência passou do limite. Pessoas próximas relatam crises de frustração profunda após jogos importantes, mesmo quando o desempenho tinha sido positivo. Otávio não via o que fazia bem. Via apenas o que poderia ter feito melhor. A raiva que mostrava em campo muitas vezes era dirigida a si mesmo. O momento mais crítico terá ocorrido numa fase de decisões importantes para a carreira. Transferências, contratos, futuro. Enquanto todos à volta falavam de oportunidades, Otávio sentia medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder a identidade que construiu com tanto sacrifício. Em privado, terá admitido: sou o meu maior inimigo. Esse conflito interno teve consequências. Lesões surgiram em períodos de estresse elevado. A mente não descansava, mesmo quando o corpo pedia pausa. Ainda assim, Otávio continuou a lutar. Nunca se escondeu. Nunca pediu menos responsabilidade. Hoje, ao olhar para trás, Otávio reconhece que essa dureza consigo próprio moldou o jogador que se tornou. Mas também entende o preço pago. O futebol deu-lhe glória, respeito e conquistas. Em troca, exigiu um desgaste emocional que deixou marcas invisíveis. A maior sombra da carreira de Otávio não veio de fora, veio de dentro, e talvez seja essa a mais difícil de vencer. Durante anos, acreditou-se que Otávio era feito de aço, sempre pronto para o confronto, sempre a discutir, sempre a lutar como se nada o pudesse abalar. Mas o verdadeiro choque não veio de um escândalo público, nem de uma ruptura explosiva. Veio de algo muito mais silencioso. Insiders revelam que, num momento de extrema pressão, longe das câmaras e dos holofotes, Otávio terá admitido a pessoas próximas que pensou seriamente em parar. Não por falta de amor ao futebol, mas por exaustão mental. A raiva em campo, afinal, não era apenas competitividade, era um grito. O detalhe mais surpreendente surgiu depois. Ao contrário do que muitos imaginavam, Otávio nunca se sentiu injustiçado pelos outros. Nem pelos treinadores duros, nem pelos líderes exigentes. O maior peso vinha da necessidade constante de provar que merecia estar ali. Sempre mais um jogo, sempre mais um sacrifício. O twist é esse: Otávio não lutava contra o mundo. Lutava para não decepcionar a imagem que ele próprio criou. Uma prisão invisível, construída com ambição, orgulho e medo de falhar. E quando essa verdade veio à tona, tudo passou a fazer sentido. As histórias que rodeiam Otávio não deixaram troféus a menos, nem apagaram os títulos conquistados, mas mudaram a forma como ele passou a ser visto e, sobretudo, como ele passou a ver a si próprio. As tensões,
Os conflitos silenciosos e as batalhas internas moldaram um jogador mais resistente, mas também mais consciente do preço do sucesso. Hoje, Otávio surge mais sereno, menos explosivo, mais contido, não porque tenha perdido a chama, mas porque aprendeu a controlá-la. Pessoas próximas dizem que ele finalmente percebeu que nem todas as lutas precisam ser travadas com raiva. Algumas exigem silêncio, tempo e aceitação. O futebol deu-lhe glória, respeito e reconhecimento internacional. Em troca, cobrou noites mal dormidas, decisões dolorosas e uma pressão constante que poucos conseguem suportar. Otávio sobreviveu a tudo isso. Não sem marcas, não sem sombras. A sua história mostra uma verdade dura do desporto de alto nível. Por trás das luzes, há sempre um custo invisível. E nem todos conseguem pagá-lo sem se perderem pelo caminho. Otávio não venceu apenas adversários em campo. Venceu a si próprio. E talvez essa seja a vitória mais difícil e mais silenciosa de todas.